Irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje me atrasei um pouco não muito, por conta, estivemos ontem à noite pela misericórdia de Deus, Amém. rompendo o ano na igreja, adorando a Deus na beleza da sua santidade, agradecendo a Ele por um ano que passamos, um ano difícil, um ano de muitas doenças, epidemia, um ano em que perdeu-se muitos parentes e amigos, foram para a eternidade. Mas, queridos, eu ouvi uma palavra ontem à noite e eu quero fundamentar este nosso programa exatamente da leitura que foi feita ontem ao romper do novo ano. Está no Salmo capítulo 90 e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Salmo 90, capítulo 90, versos 1 ao 14. Mas eu quero já chamar a atenção. Esta mensagem eu daria um tema que está no versículo que vamos ler, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O salmista falava sobre a fraqueza do homem e a providência de Deus. E assim se expressava a oração de Moisés, varão de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, o que Tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei filhos dos homens, porque 1000 anos são para os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos, veja o pedido do salmista, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nós
regozijemo-nos e nos alegremos todos os nossos dias. Veja o pedido do salmista na oração de Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias. Paizinho querido, esta oração que Moisés fez e que está escrito no Salmo 90 é a oração que eu te faço neste primeiro dia de 2022. Ensina-nos a contar os nossos dias. Pai amado, Tu nos conheces, Tu nos sonda, Tu conheces os nossos pensamentos, Tu conheces a nossa intimidade. E antes que palavra alguma saia de nossos lábios, Tu já sabes. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir neste dia, neste primeiro dia de 2022, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor. Ei, Canamanassi, Alabarachara Canamanassi. Uma cruz, uma coroa, preço a pagar. Jesus deixou sua
Jesus pagou o nosso preço. Este louvor fala muito alto. Fala muito alto. Aquela cruz era minha. Porque o que foi pago naquela cruz foram os pecados que eram meus. Mas parece que a humanidade, inclusive muitos que conhecem a palavra de Deus, parece que a vida é aqui, nesta terra. Parece que desfrutar os prazeres aqui é melhor do que a vida eterna. Queridos, Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus veio. Ele veio. Ele não veio a um passeio. Ele não veio para espiar a terra. Até porque ele é onipresente. Do seu trono, ele vê a cada um de nós. Mas ele veio pagar uma dívida impagável para o homem. No Antigo Testamento havia o sacrifício de animais, mas não apagavam, cobriam. É diferente de apagar. Apenas cobriam os pecados, era como se alguém colocando um lixo debaixo do tapete. Mas Jesus veio. E de uma vez por todas, em um sacrifício único, ele morreu. E perdoou. Aquele sangue carmesim derramado no Calvário, sobre aquele madeiro, simplesmente não molhou o madeiro. Mas aquele sangue carmesim, ele lavou os nossos pecados. E agora Deus não lembra mais. A prática do passado, Deus não lembra mais. Aquela perdição eterna que já nascemos perdidos, Deus não lembra mais. Porque o sangue do seu Filho apagou. Mas, queridos, parece que a humanidade vive dissolutamente em busca de prazeres materiais e não se dão conta de olhar para o espelho. Não se dão conta. Numa festa de fim de ano, virada do ano, parece um momento qualquer. Terminou um ano, começa outro. Não, você ficou mais velho. A vida foi-se. 2021 não volta mais. As alegrias de 2021 não voltarão mais. As tristezas também não. 2021 passou. Por isso que o salmista disse assim: os nossos dias, todos os nossos dias vão passando, todos. E a duração da nossa vida é de, pasme, 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ou seja, a eternidade nos espera. Pela misericórdia de Deus, 2022, eu completo 70 anos. Eu não sei até quando Deus vai permitir a minha vida, a minha estada aqui. Uma coisa eu sei, Ele permitirá até que o seu propósito na minha vida, até que os planos que Ele estabeleceu para a minha vida se completem. Enquanto não se completarem, certamente eu vou estar aqui, falando deste amor, falando desta graça de Deus, esta graça que é suficiente, esta graça que anima, esta graça que acrescenta-nos a fé. Esta graça
maravilhosa, o amor de Deus derramado em nossos corações. E o salmista diz: eu quero que você grave e que faça parte da sua oração diária. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ontem passou. 2021 passou. Sabe por que estamos aqui ainda? Ontem eu ouvi o pastor falar: estamos aqui porque Deus permite. E ele fazia uma comparação que muitas pessoas devemos dizer assim: se Deus quiser. Não é uma palavra mágica, é uma palavra real. Se Deus quiser. Porque tudo depende de um plano estabelecido por Deus. Tudo depende de um tempo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Eu não sei se o teu tempo é 60, 70, 80, 90, quem sabe 40, 30. Eu não sei o meu tempo. Uma coisa eu preciso saber, é aprender a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. Quando falamos de sabedoria, não estamos falando de inteligência, nem prática, nem know-how, como se usa muito hoje. Não estamos falando de inteligência, não estamos falando de esperteza, estamos falando de sabedoria, porque sabedoria é Deus quem dá. E o salmista, no Salmo 111, verso 10, ele diz: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se você teme ao Senhor, você é sábio. Se você vive uma vida sem temer ao Senhor, achando que você é, eu sei, eu posso, eu quero, o cargo é meu, sou eu que mando. Aí o salmista diz para você, o salmista diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Esse é o verso 9. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Verso 10. A duração da nossa vida é de 70, está escrito na Bíblia Sagrada. Salmo 90, verso 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Aí verso 12, ensina-nos. Esse versículo é o que eu quero que você grave nesta tarde. Salmo 90, verso 12. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que possamos alcançar corações sábios. Aí ele olha para Deus: Senhor, volta-te para nós. Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada, ou seja, alimenta a nossa alma de madrugada. Ou seja, fortifica o nosso espírito pelas madrugadas. Ou seja, derrama a tua graça sobre a nossa vida. Ou seja, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdias. Sacia-nos com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias, para que os nossos dias sejam de paz.
Eu não falo de paz exterior. Eu não falo de paz exterior. Estou falando de paz interior. Aquela paz que Jesus falou assim para os discípulos: olha, deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Não. A minha paz é a paz que encontraremos lá no céu. Quando lemos as revelações de Jesus para João lá na ilha de Pátimos, encontramos a revelação da nossa habitação do céu. Meus amados irmãos e amigos, meus amados irmãos e amigos, aqui estamos passando como uma nuvem, como a erva que hoje ela está, você planta, ela brota, cresce, frutifica e depois seca-se e morre. Assim é a nossa vida. Hoje eu sinto saudades da minha vozinha Severina, vó Bill. Hoje eu sinto saudades da minha vozinha Regina, que me criou. Hoje eu sinto saudades da minha mãezinha, que já partiu para a eternidade. Sinto saudade do meu pai e tantos pastores que me ensinaram as primeiras letras, as primeiras emoções. Pastor Petronilo, Pastor Lins e tantos outros que já descansaram, terminaram os seus dias, como disse o evangelista Lucas, escrevendo no capítulo 1, verso 23, com relação a Zacarias, ele escreveu assim: e terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. Voltou para a sua casa Abraão, Isaque, Jacó, Samuel, Moisés, Josué, Isaías, Jeremias, Abacuque, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro, João Ferreira, meu pai, voltaram para a sua casa, porque a nossa casa não é aqui. Paulo diz, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, lá no céu. Escute mais o louvor. Para a cruz.
Jesus, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, para que adquiramos sabedoria para o nosso coração. O homem mais sábio que já houve aqui na terra, Salomão, recebeu de Deus sabedoria quando ele pediu a Deus. Imagina se Deus perguntasse a você, dissesse o teu nome e dissesse assim: o que queres que eu te dê? O que queres que eu te dê? Talvez você pedisse muitos anos de vida. Talvez você pedisse riquezas, bens. Talvez você pedisse saúde. Talvez você pedisse um carro, uma mansão. Mas certo dia, Deus perguntou a Salomão: Salomão, diz o que tu queres que eu te dê. Salomão havia recebido do seu pai Davi a incumbência de edificar a casa ao Senhor, de substituir Davi. E quando Salomão ouviu essa proposta de Deus, ele disse: Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa conduzir o teu povo. E Deus olhou para Salomão e disse assim: olha, como você não pediu riqueza, não pediu bens, não pediu vitória sobre os teus inimigos, eu te darei. Não haverá homem mais rico que você, e nem homem mais sábio. Sabe o que Salomão escreveu sobre sabedoria? Leia Provérbios capítulo 8, versículo 11. Está escrito assim: porque melhor é a sabedoria de que os rubins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com a sabedoria. Nada. A sabedoria, Provérbios 8 e verso 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar à sabedoria. Como adquirir corações sábios? Temendo ao Senhor. Não é ter medo. Ter medo. Temer é diferente de sentir medo. Quem teme reconhece a autoridade e obedece. Isso é temer. Reconhecer a autoridade e a sabedoria de Deus e obedecer aos seus estatutos. Isso é temer. Ter medo é para criminoso que tem medo da polícia, tem medo de ser descoberto as coisas erradas. Não devemos ter medo do Senhor. Devemos temer ao Senhor. E temer ao Senhor, segundo Salomão, no capítulo 8, verso 11 de Provérbios, a sabedoria é melhor do que os rubins. E tudo que você... não há nada que você possa comparar. Bens, riqueza, patrimônios, prédios. Sabe por quê, amados? Porque a inteligência, quando você partir para a eternidade, ela será consumida pela terra. Os teus bens, quando você partir para a eternidade, eles ficarão aqui para que outros usufruam. As tuas riquezas, as contas bancárias,
as contas, o poder, o cargo, não importa qual seja, vereador, deputado, senador, governador, presidente, ministro, juiz, desembargador, todos esses cargos passarão e você vai para a eternidade só a sua alma para ter um encontro com Deus e prestar contas a Ele de todas as tuas atitudes. Porque ao homem está determinado morrer uma vez, vindo após disso o juízo. Por isso o conselho do salmista, nós lemos no Salmo 90, versículo 12, eu vou bater nesta tecla hoje, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Olha para o espelho, olha para a tua história, olha para o teu passado, olha quantos amigos já partiram para a eternidade, olha quantos parentes, tanto idosos como novos, crianças, jovens, adolescentes, que terminaram o seu ministério aqui na terra, porque todos nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que Salomão escreve no capítulo 3 de Eclesiastes: tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Não estamos nesta tarde metendo medo, não. Não estamos nesta tarde metendo medo, estamos te dando um grito de alerta. Alerta. Aquele mesmo alerta que Jesus deu. Quando lemos a Bíblia, eu estava lendo essa semana, no capítulo 7, versos 37 a 39 de Lucas, ou seja, de João capítulo 7, verso 37 a 39, encontramos a seguinte expressão: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, o Espírito Santo ainda não havia vindo, porque Jesus estava aqui. Ele estava cumprindo o seu ministério, pregando o evangelho, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim. A fonte de água viva, Jesus, aquela fonte que descedenta a tua sede e ela jorra para a vida eterna. Por isso que ele dizia enfaticamente: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim. Significa dizer que esta fonte, que é Jesus, ela está disponível. Ainda está disponível, mas ele estava aqui no último dia da festa. Nós não sabemos quando será o nosso último dia. Uma coisa devemos saber: é ser sábio e procurar a fonte certa, chamada Jesus. Quando vai para João 14, versos 15 a 18,
João 14, 15 a 18, Jesus disse assim para os discípulos: se me amais, se vocês me amam, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, os que conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí ele traz uma palavra de conforto para mim e para você nesta tarde. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Escute mais o louvor. Obrigado por cada situação que eu pensei que eu não ia aguentar e venci. Obrigada por cada vez que eu achei que eu não ia levantar e o Senhor me pôs mais alto ainda. Te louvo, Deus de amor, sou seguro, hoje tenho paz. No dia da batalha, tua graça veio me ajudar. Na fraqueza fui forte, lutei. Tua palavra sempre me protegeu. Assistiu e me ensinou. Eu tenho Deus de amor, Deus de amor, o refúgio de abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho Deus de amor, Deus de amor. Seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Quero te adorar de todo meu coração. Te louvo, Deus de amor, sou seguro, hoje tenho paz. No dia da batalha, tua graça veio me ajudar. Na fraqueza fui forte, lutei. Tua palavra sempre me protegeu. Teu Espírito de vida me assistiu e me ensinou. Eu tenho Deus de amor, Deus de amor, o refúgio de meu abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho Deus de amor, Deus de amor. Seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Declare junto comigo. Eu tenho Deus de amor, Deus de amor. O Deus de amor. Acabamos de ler que ele disse lá em João, no capítulo 14 e versículo 18: não vos deixarei órfãos. Você já imaginou o valor, o penhor desta palavra? O próprio Jesus dizendo para os discípulos: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vós. E eu quero dizer para você uma coisa: sabe por que você resistiu até hoje?
Porque você não está só. Sabe por que o vírus não te pegou e não te matou? Porque você não é órfão. Você tem um pai. E um pai zeloso. Um pai maravilhoso, um pai conselheiro, um pai que é Deus forte. Um pai que é pai da eternidade e que é príncipe da paz. Ele chama-se Jesus. Foi Isaías quem profetizou. Sabe por que você está me ouvindo ainda? Você está me vendo, está comendo, se alimentando, dormindo, acordando? Sabe por quê? Porque você não está só. Jesus, quando os discípulos estavam atônitos vendo ele subir assunto aos céus, ficaram preocupados, e agora? O que fazer? E agora? Olhando para as alturas, aí ouviram vozes que diziam assim: varões galileus, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós vistes ir, ele voltará. Ele voltará. Aí você tem aqui a palavra do próprio Jesus dizendo: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Queridos, ele vai voltar. Queridos, você não está só. Eu não estou só. Muitas vezes, na solidão do quarto, ou no meu carro na estrada, quantas vezes viajando eu parava o carro à beira da estrada, só os carros passando, eu olhava para o céu e dizia: Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. E ali eu passava para ele as minhas lamentações, as minhas tristezas, as minhas dores, as minhas frustrações. Eu contava para Deus e recebia o refrigério da minha alma. Eu sentia alegria. Tal qual o apóstolo Paulo, quando clamou 3 vezes, pedindo a Deus para tirar o espinho, porque muitas vezes Deus não tira o espinho. Ele não tira porque Ele não quer. Porque o poder dele se aperfeiçoa é na minha e na tua fraqueza. Ele disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo dizia: por isso, quando eu estou fraco, talvez você tenha falado assim: mas Senhor, eu sou tão fraquinho. Talvez em tuas orações você disse a Deus ontem para hoje: Senhor, eu sou tão fraquinho, eu sou tão pobrezinha, eu sou tão humilde. Queridos, queridas, receba essa palavra que Deus disse para Josué, no capítulo 1 do livro de Josué, e versículo 7. Receba. Josué 1 e 7. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Receba. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para fazeres tudo o que está escrito aqui neste livro, a palavra de Deus, que Moisés escreveu no Pentateuco, e que Jesus falou,
que os apóstolos escreveram que Jesus prometeu. Ele disse lá no livro do Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lê Apocalipse capítulo 2, verso 7 e o verso 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Verso 17. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao que vencer, uma pedrinha branca com um novo nome escrito, que só você vai saber, e quem te deu a pedra, com o teu nome, com o teu registro, um novo nome. E ele dará a você o direito de comer do maná escondido. Aleluia. Quando você se aprofunda, darei a sentar comigo no meu trono, ao que vencer. A vida aqui é luta, a vida aqui é aflição, a vida aqui é tristeza, a vida aqui é sofrimento, a vida aqui é renúncia. Mas há uma promessa, e quem fez essa promessa, ele vela pela sua palavra. Disse Deus: eis que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aí Jesus diz assim: ei, não te deixarei órfão, eu voltarei para vocês. Ele vai voltar. Se alegre, cante, cante, se alegre, regozije-se no Senhor. As lutas passam, os anos passam, a enfermidade passa, e se ela me ferir mortalmente, eu partirei. A morte para o crente não é morte, é passagem para a eternidade. É a porta que se fecha aqui e uma que se abre para a eternidade. Jesus falou na parábola do rico e de Lázaro. O rico morre, o ímpio morre e é sepultado e é levado para o Hades. Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que aprende a ter um coração sábio, aprende a contar os seus dias, ele é levado, disse Jesus em sua parábola, e Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A tua alma, a minha, a nossa alma, quando daqui partirmos, será levada pelos anjos para o seio de Abraão, para o descanso eterno. Por isso, não esqueça, faça uma reflexão. Salmo 90, verso 12, na oração do salmista: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-me, Deus. Ensina-me, Deus. É o que eu te oro nesta hora. Ensina-nos, Senhor. Somos teus filhos. Nós te amamos. Nós almejamos a nossa pátria. Nós almejamos descansar contigo naquele paraíso que
que o teu filho Jesus falou: na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E eu sei, meu pai, que as moradas, o nosso lugar, está determinado no céu. Pai, mas para tanto precisamos ter corações sábios. Abre o nosso entendimento. Ensina-nos. Ensina os teus filhos a te temerem essa humanidade que caminha a passos largos para a perdição. Pai, tem misericórdia dos teus filhos. Tem misericórdia, porque o mundo é mau. Mas a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não está nos bens que possuímos, nos carros, nas propriedades. A nossa esperança, meu Pai, está no lugar que o teu filho veio preparar para nós. É assim que eu te oro. É assim que eu te agradeço neste primeiro programa de 2022, desde a primeira aparição do ar que fazemos. É assim que eu te adoro, Pai. Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance coração sábio. Fica com os teus filhos. Olha, Pai, para aqueles teus filhos que estão hospitalizados, aqueles que romperam o ano, não tiveram o privilégio de estar com seus parentes, porque hoje estão hospitalizados. O seu parente está hospitalizado, Pai. Tem misericórdia. Estenda a tua mão nesta hora. É assim que eu te peço. Abençoa minha esposa, meus filhos, meus netos, irmãos, sobrinhos, sobrinhas. Abençoa todos os teus filhos na face da terra. Os missionários que estão sofrendo, perseguidos pelo mundo afora. Tem misericórdia, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Cure sua cabeça e receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra, desde agora e para sempre. Todos podem dizer amém. Amém. Graças a Deus. Volta a nos ouvir no próximo sábado, se Deus assim permitir. Se Deus assim permitir. E durante a semana estaremos em lives falando deste amor, desta graça de Deus. Fique em paz.